Professor Fernando, boa noite. Sobre essa derrota, alguns pontos. A opção, por começar com o Neres, né? Qual foi o critério? E uma outra questão, até a manutenção do Kaique para esse jogo. E eu queria que você falasse também um pouco sobre esse meio-campo. Se em alguns momentos não falta um pouco mais ali de intensidade. Obrigado. Boa noite. O Kaique fez uma grande partida no último jogo e seria injusto com ele não oportunizá-lo uma próxima situação, né? Então foi diante do mérito dele. E isso também tem a ver com a escolha do próprio Neres, porque o Kaique está entrando agora depois de muito tempo e fez o jogo com o João Marcelo do lado dele, né? Então, se a gente opta, tem entrado muito bem, se opta pelo vídeo, a gente precisaria passar o João Marcelo para o lado direito. E a gente tem estado igualmente satisfeito com o que tem visto nos treinamentos, com o Neres e com o vídeo. O vídeo tem tido a oportunidade de ser um pouco mais visto, porque tem entrado, mas o Neres também tem trabalhado no mesmo nível. E nesse sentido a gente tinha tranquilidade e segurança para fazer essa opção. E com certeza o desempenho do Neres hoje reforçou isso, porque ele trabalhou muito e fez um jogo muito bom. O nosso meio-campo é um fato interessante, né? A gente precisa ter jogadores que têm resistência, que tenham abrangência, né, como se fala em espanhol, largo recorrido, né, que cubram bastante espaço e que rodem alto durante todo o jogo, porque nós marcamos em espaços grandes, né? E uma das coisas que importam também é a leitura e posicionamento, né? Então são jogadores que têm tido muito boa leitura, excelente posicionamento, bons ajustes e inclusive taxa de trabalho muito alta. A gente chegou em 2 jogos seguidos tendo o Ramiro fazendo mais que 12 quilômetros, mais de 1.000 metros em alta intensidade, o Lucas Silva também, né? Então isso dá a garantia de que eles vão cumprir as missões que eles precisam cumprir e além disso eles têm boa leitura, têm experiência e sabem comunicar bem dentro do campo. Então são aspectos aí importantes e que agregam bastante para a gente, né? Temos trabalhado de uma forma geral também com outros jogadores e acho que como um grupo como um todo, não tenho convicção, está havendo uma evolução nesse sentido. Essa evolução ela é importante porque coloca mais peças à nossa disposição, então Machado, Vitinho, Japa, Vital, todos os jogadores com capacidade para fazer também, estão com um pouco menos de ritmo de jogo, né? E às vezes a entrada depende daquilo que a gente pretende para o jogo. Mais alguma parte? Fechou. Ô, Seabra, quando você fala do meio campo, se o meio campo hoje entregasse isso tudo, por que o Cruzeiro foi ao mercado buscar 3 contratações para o setor e fazendo altos investimentos? Não há uma diferença no que é falado e o que o clube foi fazer no mercado? Porque senão dava para priorizar esses investimentos em outras posições. Em alguns aspectos, os jogadores que estão sendo contratados, eles aportam outras características, tá certo? Então, você tem no Wallace um jogador de grande estatura, que também é muito importante em situações de jogo aéreo, e que é uma opção interessante, né, para também fazer essas funções, principalmente pelo centro ali do meio, ou jogando com 2 volantes, ou com 3 fazendo central, né? Tem uma característica muito forte defensiva e também um jogador muito habituado ao futebol europeu e com um domínio muito bom dos princípios de defesa zonal, tá certo? Que é algo muito importante para a gente. E, claro, temos outros jogadores, temos o Matheus Henrique, um jogador extremamente dinâmico, associativo, com muito movimento, que traz uma construção curta também, vindo mais de trás e podendo se associar e ter ações importantes de último terço, né? Então, são contratações importantes no sentido de que vão se agregar àquilo que a gente tem construído e vão poder somar com características pessoais que são diferentes das características dos jogadores que tem aqui.
Mas os jogadores que estão aqui hoje, eles têm aspectos importantes que os qualificam para exercer essas funções dentro de campo. Ô, Seabra, Helder Ferreira, canal A Voz Celeste. Eu creio que, de fato, houve uma grande coerência da sua parte, colocar o Neres, até porque ele é o jogador da posição, e também manter o Kaique na lateral esquerda, uma vez que ele foi muito bem no momento que o Marlon abriu espaço para isso. Só que teve um determinado momento que o Kaique, de forma muito cedo, foi amarelado, e o ímpeto dele deixou muito claro que ele se sentiu um pouco intimidado, porque ele sabe que hoje ele é titular, porque o Marlon foi expulso em 2 ocasiões, prejudicando muito o Cruzeiro. Uma pergunta a respeito do Kaique, se você concorda com essa observação, e o meio de campo do Cruzeiro, em determinado momento, no final do jogo praticamente, você colocou o time do Cruzeiro praticamente todo para frente, colocando o Vitinho e o Felipe Machado, e o Cruzeiro por muito pouco não fez o gol do empate. Ficou um pouco assim no seu pensamento, poxa vida, por que eu não fiz isso antes? Não houve uma certa demora nessa mexida? Bom, primeiro em relação ao Kaique se sentir intimidado e ter medo de uma expulsão porque tem amarelo, eu não concordo, até porque não seria uma expulsão de amarelo, de vermelho direto, né? Fazendo esse paralelo que você traçou em relação às expulsões do Marlon. É um jogo pesado, em algum momento tem oscilação, mas acho que o Kaique foi muito bem, acho que inclusive ele teve muita personalidade no final do jogo, atacou bastante, rompeu a última linha sempre que possível, buscou fazer dobra ofensiva com o Arthur várias vezes. Em momentos que a gente tinha o nosso médio abrindo, o Kaique rompeu a última linha da defesa do Flamengo por dentro, fez isso 2 ou 3 vezes, então eu acho que ele teve muita iniciativa, acho que ele teve muita personalidade de novo. Em relação a essa segunda questão que você colocou, da demora para fazer a última troca, nós tínhamos o Kaique sentindo muito desgaste e também tínhamos outros jogadores que eu também não vou expor pensando no próximo jogo, com dor, com pancada, e nós precisávamos segurar um pouco mais, porque eu só teria um momento, e se eu troco só um jogador, eu ia morrer sem fazer uma troca, tá certo? Entendo que os jogadores de meio campo estavam fazendo um bom jogo, tinham a leitura daquilo que estava acontecendo dentro do campo, e aí eu optei por dar a oportunidade do time se manter, até porque nós estávamos jogando melhor que o Flamengo, subindo pressão, provocando erros, recuperando bolas no interior do meio campo, então a produtividade, a possibilidade de chegar ao empate, ela estava concreta. Então, em função dessas situações de desgaste e não correr o risco de terminar o jogo com um jogador a menos no campo, nós aguardamos um pouco mais, porque era o último momento e seriam 2 trocas. E aí apostamos no Machado, que é um jogador que tem chute de fora, que tem boa bola parada. O Flamengo já estava jogando mais baixo e acho que as qualidades do Machado como um distribuidor naquele momento seriam importantes. E o Vitinho é um jogador de muita dinâmica, entra na área, faz rupturas, faz transições defensivas e ofensivas muito bem. Então nós guardamos para esse momento. Infelizmente, na verdade não é que as trocas foram tarde, nós tivemos 4 minutos de jogo paralisado pela questão do VAR e 6 minutos de acréscimo. Num jogo em que todas as substituições foram feitas, num jogo em que sumiram bolas no segundo tempo, num jogo em que o goleiro do Flamengo ganhou tempo em todos os tiros de meta no final do jogo. Então, se a arbitragem tivesse sido coerente e dado o acréscimo necessário, os jogadores teriam mais tempo para fazer um aperto final no Flamengo. Seabra, boa noite, Yuri Figueiredo, Rádio 3VL. Seabra, por que da opção da entrada do Matheus Vital, que vinha de lesão, e não do Vitinho, que fez o gol contra o Atlético Paranaense? Naquele momento, nós queríamos colocar dois médios por dentro, para buscar desmarcar um pouco o Matheus Pereira. E o Matheus Vital, ele é um jogador que, com a defesa do Flamengo fechada e muito sólida, ele tem o bate de fora muito bom. Certo? Ele até tentou uma jogada, acabou não sendo feliz, mas ele tem essa característica e ele aportaria isso nesse momento do jogo. E é um jogador de controle. E o Flamengo tem um contra-ataque muito forte. Então a gente precisava de um jogador com uma tomada de decisão que gera mais controle, que empurrasse o adversário, que nós ficássemos um pouco menos expostos ao contra-ataque naquele momento, e depois a gente optou pelo Vitinho, que é um jogador mais vertical, que arrisca mais, enfim, tentando fazer esse aperto final no final do jogo.
Fernando, sobre esse duelo contra o Criciúma agora na quarta, você perde mais um defensor e retorna o Zé, né? O Zé Ivaldo retorna, mas você perde o William. O que você tem aí de ideia, de pensamento, até porque, por exemplo, Palácios não joga há muito tempo, Gasolina entra em algumas partidas, o que você está pensando aí? Porque são características bem diferentes, né? O Gasolina do Palácio é mais marcador, outro é mais ofensivo. Isso eu me preservo o direito de manter o suspense, porque são características muito diferentes e eu não quero adiantar nenhuma informação que o Criciúma possa usar no jogo seguinte. Ô, Seabra, o Cruzeiro vem com 100% de aproveitamento no Mineirão, né, como mandante, e como visitante, apesar de bons jogos, tem tido uma dificuldade para pontuar. Como corrigir isso, até mesmo antes aí de você receber os reforços com a abertura da janela? Esse é um ponto muito importante. Eu entendo que nós iniciamos nos 3 primeiros jogos, tivemos um empate contra o Fortaleza, uma vitória contra o Atlético Goianiense, e depois tínhamos 2 partidas fora, que tivemos bom desempenho e tivemos a desvantagem de ter um jogador a menos boa parte do jogo também, e isso tornou essa missão mais difícil durante esses jogos. Hoje nós seguimos com 11 até o final do jogo, acho que fizemos um jogo de imposição e de troca de domínio com o Flamengo, acho que batemos de frente jogando na casa deles e tivemos mais oportunidades, na verdade, tivemos mais oportunidades no segundo tempo do que o próprio Flamengo. O que nós temos que fazer é aprofundar essa ideia, continuar trabalhando nesse sentido para que nós consigamos desenvolver uma forma de jogar que ela se torne tão sólida que ela vai servir para a gente se impor dentro de casa e também ser eficaz fora. Tivemos oportunidades suficientes contra o São Paulo, contra o Bahia e contra o Flamengo de ou ampliar ou de buscar uma desvantagem no placar, né? E nesse sentido, essa capacidade de transformar as oportunidades de gol em gol, né, elas são fundamentais. Dentro de casa a gente tem conseguido, fora de casa não. Esse é um aspecto que a gente precisa buscar a evolução. Quando você, fora de casa, tem um desempenho num jogo desse nível e cria oportunidades, é importante que você concretize em gol. Fernando, também percebe-se que o Matheus Pereira é aquele falso meia-esquerda. Por que falso meia-esquerda? É um cara que tem uma qualidade técnica absurda, que não tem, talvez, no futebol brasileiro. Só que ele fica muito avançado, e quem tem a responsabilidade de fazer a armação do Cruzeiro é, ora, Lucas Romero, que sempre foi um jogador de contenção, é o que fez ele virar o pitbull aqui no Cruzeiro, e hoje ele tem a função de armar as jogadas para o ataque, ora ele, ora o Lucas Silva. É possível mudar essa situação ou você acha que não, o esquema é esse mesmo, Matheus Pereira como terceiro atacante do Cruzeiro? Muitas vezes o Matheus Pereira ele é mais um quarto homem de meio de campo do que um terceiro atacante e isso é uma variação que a gente coloca de forma estratégica e também a leitura dele faz parte dessa escolha de qual espaço ele vai ocupar ou flutuar circunstancialmente. Eu entendo que o Romero seja um jogador muito dinâmico, de muita marcação, mas que tem feito um bom trabalho de construção. Hoje ele fez um jogo muito bom de construção, seja na fase de iniciação, seja dando suporte como terceiro homem no meio campo. Então, em muitos momentos nós conseguimos associações curtas com apoio por dentro e abrimos a jogada para o apoio dos laterais, ou damos sequência por dentro nas jogadas. Então, embora ele tenha como característica muito forte essa identidade de um jogador agressivo e defensivo, ele tem sido funcional na escolha dos passes, na distribuição e na execução das jogadas também.